Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eliseu Silva aqui, esse é o segundo vídeo do canal Ideias Críticas, onde, eu já disse, a nossa intenção aqui não é criticar tudo, como dizia um sujeito por aí, talvez ele ainda diga, mas eu não acompanho mais o canal dele, então, enfim. Mas a ideia desse canal é simplesmente a gente desenvolver o senso crítico, desenvolver ideias diferentes daquilo que a sociedade julga como padrão. Volto a repetir, nem sempre o fato da gente ter ideias diferentes quer dizer que nós sejamos melhores do que os demais, mas ter ideias diferentes, tentar observar as coisas por um ângulo diferente é sempre bastante importante. E hoje eu quero falar aqui rapidamente, talvez não seja tão rápido assim, não sei quanto tempo que vai ser esse vídeo, mas um dos meus autores favoritos, que eu na verdade conheci esse autor fazem uns 5 anos, 6 anos, então assim é razoavelmente recente, mas os livros dele já me conquistou assim de uma maneira muito forte, porque ele escreve com uma linguagem muito fácil de entender, e é impressionante porque ele escreveu os seus livros aí há 60 anos atrás, mais ou menos, e são muitos atuais até hoje. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que George Orwell, esse ex-camarada, aqui. E se você conhece George Orwell, você sabe por que eu estou dizendo que ele é um ex-camarada, né? George Orwell, para quem não sabe, ele se intitulava, né, um socialista, um comunista, até ele perceber que tudo que ele imaginava, tudo que ele tinha no seu imaginário sobre um governo socialista, na verdade, era uma grande ilusão. Então, George Orwell escreveu 2 livros muito importantes na carreira dele, né? Ele escreveu outros livros também. Deixa eu ver se consigo tirar aqui esses 2 que eu tenho aqui, que são as 2 obras mais conhecidas dele, né? Sem dúvida são as 2 obras mais conhecidas. Aqui vem bastante coisa nessa embalagem, nessa caixa, mas fica meio difícil de tirar. Vou seguir. E um dos livros dele talvez seja o mais conhecido, né? Não sei qual desses 2 livros são os mais conhecidos, acho que os 2 ali estão uma disputa boa para saber qual é o mais conhecido. Esse aqui é o 1984. Não, George Orwell não escreveu isso em 1984. Ele escreveu muitos anos antes de 1984. Mas nesse livro aqui é uma distopia, para quem não sabe, para quem não conhece essa obra, recomendo muito essa leitura, porque é incrível como George Orwell conseguiu fazer com que esse clássico dele permanecesse atual até os dias de hoje. E como eu falei, esse livro ele não foi escrito em 1984, né? Embora seja esse o título do livro. O Orwell publicou esse livro lá pelos meados de 1940, se eu não me engano, 1949. E é um livro, como eu disse, que é uma distopia. Inclusive um dos programas que a gente conhece muito aqui no Brasil, um reality show, né? Infelizmente a gente conhece muito bem esse programa aqui no Brasil, chamado BBB. Eu não vou falar o nome completo do programa, porque eu não quero fazer propaganda dessa porcaria aqui no meu canal. Mas é um programa inspirado aí no personagem, um dos personagens centrais dessa história, que é o Grande Irmão, né? O que é o Grande Irmão? O Grande Irmão é o sistema, é o governante, é o ditador que governa o país onde o personagem central, Winston, vive. Então, assim, recomendo muito a leitura desse livro. Eu não vou me aprofundar muito nele aqui, porque a minha intenção nesse vídeo de hoje... Eita, tá ficando meio escura a câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo
Dá uma melhorada. Aí, acho que agora melhorou. A minha intenção nesse vídeo de hoje é falar sobre este outro livro aqui, ó. A Revolução dos Bichos. Galera, que livro. Que livro que o Orwell escreveu. É uma fábula, né? Para quem ainda não leu esse livro é uma fábula onde os animais de uma fazenda simplesmente resolvem fazer uma revolução. E essa revolução, meus camaradas, essa revolução, ela acontece, né? Então eles expulsam ali o dono da fazenda, porque os animais, né, os porcos, que eram os líderes desses animais, convencem os demais de que os humanos eram a origem de todos os males. Inclusive, nesse kit que eu comprei aqui vem um cardzinho citando justamente uma das frases dos porcos, né? Que é o quê? Uma frase que os porcos usam para convencer os demais animais de que todos os males que acontecem naquela fazenda e na vida deles, né, dos animais, é por conta dos humanos. E aqui está dizendo, ó, não fica claro, camaradas, de que todos os males dessa nossa vida têm origem na tirania dos seres humanos? E aí, né, diante dessa frase, né, dessa expressão que os porcos usam, eles convencem os demais animais de que se os humanos não existissem, se eles conseguissem tirar os humanos do poder e os animais dominassem a fazenda, a vida dos animais seria muito, mas muito melhor, né? Seria uma maravilha, um paraíso, né? Mas, né, para quem não leu, já vou dar um spoiler aqui, e talvez você até imagine, né? Porque eu falei que os animais expulsaram os donos da fazenda, tomaram a fazenda para si, mas é claro que alguma coisa daria errada. E o Orwell, né, o Orwell não escreveu isso daqui à toa, porque a gente precisa localizar na história o período que ele estava escrevendo isso, que era o período ali da União Soviética, né? Então ele fala sobre esse período aí nessa fábula, né, sem propriamente citar o período em si, e principalmente, né, ele faz uma crítica muito forte ao regime do Stalin e outros ditadores também, né? Tanto que os porcos, o nome dos porcos, eles simbolizam o nome de alguns desses ditadores, tá? Então, se você não leu essa história ainda, leia. E qual que é a moral dessa história, né? No que se resume essa história da Revolução dos Bichos? A gente ouve muito falar sobre essa questão de comunismo, socialismo, né? A dominação das classes não, né? Das classes é ótimo. A revolução das classes que hoje são dominadas, né? Segundo essa galera aí que defende o socialismo. Então eles defendem a revolução armada, eles defendem a revolução de tomar o poder à força mesmo, né? Que foi exatamente o que os bichos fizeram ali na fazenda para poder expulsar os proprietários, né? Expulsar os humanos da fazenda. E depois de terem expulsado os humanos da fazenda, os bichos começam a tentar entender como eles fariam para a sua utopia, né, se concretizar, se tornar algo real. Então os porcos logo de cara assumem ali a dominância de tudo, e aí já vem uma moral muito importante, que não existe vazio no poder. Isso a gente precisa entender. Não existe vazio no poder, e eu vejo muitas pessoas aí defendendo, por exemplo, o anarquismo, né, onde inexiste, por exemplo, o Estado. Eu não estou aqui para defender o Estado, tá? Eu acho que o Estado é algo terrível, na verdade o que oprime a sociedade é o próprio Estado, mas eu também entendo que não existe vazio no poder. Se a gente tirar o Estado, logo outro Estado
se ergue, se é que vocês me entendem, né? E talvez a gente troque um Estado tirano por outro Estado ainda mais tirano. E foi exatamente o que aconteceu aqui em A Revolução dos Bichos. Quando os bichos expulsam os humanos da fazenda, os donos da fazenda, eles precisam agora administrar tudo para que eles possam seguir a vida deles, implantar o sistema que eles queriam de vida. E eles chegaram a um momento em que eles perceberam que eles precisariam de alguém para botar ordem nas coisas. E quem tomou ordem das coisas? Os porcos. Então a primeira lição é essa: não existe vazio de poder. E a segunda lição é que os porcos, eles eram os animais mais inteligentes da fazenda. Inclusive, os porcos dominavam a leitura, eles dominavam a técnica da leitura dos livros humanos, de jornais. Então os porcos, eles eram os únicos animais em toda a fazenda que sabiam ler. E alguns estavam começando até a escrever também. Então, de posse desse conhecimento obtido por meio da leitura, os porcos se tornaram os líderes, os donos do poder ali naquela fazenda. E aí vem outra lição: quem não lê é escravo daquele que lê. Quem não gosta de ler, porque grande parte da população mundial, eu não tenho os dados, se é maioria, se é minoria, acredito eu que seja uma maioria muito grande das pessoas, sabem ler e escrever. Porém, aí eu já tenho uma convicção um pouco maior, de que grande parte, a maioria dessas pessoas que sabem ler e escrever são analfabetos funcionais, porque não buscam uma leitura mais aprofundada das coisas, não leem livros, não leem, sites de artigos científicos, de assuntos que sejam coisas além de fofoca, porque tem gente que aprendeu a ler só para ler site de fofoca, para seguir rede social de fofoca, para ler coisas que não vão te acrescentar em nada. Então, assim, para que se alfabetiza uma pessoa? Só para ela aprender a assinar o nome dela num contrato com um banco? Só para ela dizer que sabe ler um contrato, mas ela não entende esse contrato? Porque muitas pessoas sabem ler, mas não sabem entender, não conseguem entender o que estão lendo. Então, são analfabetos funcionais. Então essa é uma das críticas que o Orwell faz aqui também. Inclusive, na Revolução dos Bichos, existiam ali alguns personagens, como por exemplo o gato e o cachorro, que são animais domésticos, mas que não aprenderam a ler e a escrever como os porcos, que mesmo não sendo animais tratados domesticamente, eles se interessaram pela leitura e pela escrita. E assim eles dominaram a fazenda depois que aconteceu essa revolução. Bom, mas para resumir toda essa história aqui, o que acontece no final? Os porcos, eles começam a dividir os animais em classes, eles começam a impor regras que eles mesmos não cumpriam. Alguma semelhança com o nosso mundo, com a nossa sociedade, com o nosso Brasil, onde a classe dominante ali, e quando eu falo de classe dominante, não me entendam aqui que eu estou falando da elite, da elite capitalista, não. Quando eu falo de classe dominante, estou falando dos políticos, que essa é a real classe dominante no nosso país. Esses são talvez os seres mais sujos que existam no nosso país. Eliseu, mas existem bons políticos? Claro, existem bons políticos, e eu defendo que pessoas boas se envolvam com política justamente por isso, porque a gente precisa empurrar os maus para fora. Só que infelizmente, quanto mais o tempo passa, parece que menos pessoas de bem se interessam por política. Mas é isso que acontece. Assim como os porcos dominaram a fazenda, porque eles se interessaram pelos assuntos dos homens, aqui na nossa sociedade é a mesma coisa. Quem não se interessa por ler é escravo de quem lê, tal qual quem não se interessa por política também vai ser escravo por aquele que se interessa por política. Então está mais do que passado da hora da gente
começar a entender e a incentivar, sabe? Se você que está me assistindo aí tem filho pequeno, filha pequena, ou planeja ter, olha, já começa de alguma forma tentar introduzir esses assuntos importantes para o seu filho, para sua filha. Se você não tem tido interesse como deveria em assuntos políticos, por exemplo, comece a se interessar um pouco mais. Você não precisa se envolver propriamente, ser um candidato, alguma coisa do tipo, ser um militante, mas só o fato de você querer entender como funcionam as coisas já é um grande avanço, não só para você, mas para a nossa sociedade como um todo. Porque quando eu olho para a minha cidade, por exemplo, a minha cidade, infelizmente, é uma cidade cercada por favelas, como a maioria das grandes cidades brasileiras. E, infelizmente, as pessoas que vivem nesses locais têm pouco acesso à informação. O acesso à internet é limitadíssimo. Mal e mal eles têm acesso à rede 3G do celular para usar para conectar a internet, que dirá uma fibra ótica, né? Então, a possibilidade deles terem uma proximidade maior com temas relevantes, se aprofundarem em pesquisas que a gente não consegue fazer, por exemplo, numa biblioteca, mas consegue fazer através da internet, é muito pequena. Então você que tem acesso a isso, você precisa se despertar, fazer alguma coisa útil com essa ferramenta que você tem nas suas mãos. Porque senão alguém vai fazer esse trabalho por você e acredite, você vai ser o limpa-botas desse alguém. Ou talvez você vá continuar sendo, talvez você já seja um limpa-botas desse alguém. Será que você quer continuar sendo pelo resto da sua vida esse limpa-botas? Ah, mas qual que é o problema de ser um limpa-botas? A capacidade que você tem, né? A capacidade cerebral que o Criador colocou em você, não é para você ser um limpa-botas, meu amigo. É para você ser alguém muito melhor do que isso. Não estou dizendo na questão de você ser um milionário, de você ser um gênio, né? Porque, afinal de contas, se todo mundo fosse gênios, então ninguém seria considerado um gênio. Mas, sabe, sair do nível raso. Eu falei no primeiro vídeo, né, que a sociedade costuma nivelar as pessoas no mesmo nível, mas geralmente esse nível é lá embaixo. Geralmente o nível é lá embaixo. Então, para você sair desse nível raso, você precisa sacrificar. O tempo que você fica, às vezes, vendo coisas fúteis, coisas inúteis, começa a se interessar por assuntos que talvez hoje te dê sono. Mas, sabe, pela persistência, você vai começar a desenvolver o interesse por isso. Seja em aprender uma língua diferente, seja ler livros diferentes, seja acessar conteúdos diferentes no YouTube. Se você gosta do YouTube, começa a acessar conteúdos diferentes. Agora eu vou ver um pouco sobre matemática. Eu não tenho o mínimo interesse em matemática, mas eu sei que matemática é uma coisa importante. Eu vou ver um pouco sobre física, eu vou ver um pouco sobre política, sobre economia. Galera, para quem não me conhece, né, eu estou terminando o meu curso, minha graduação de economia esse ano, 2024, e eu falo para vocês, é um conhecimento libertador. Economia é um conhecimento libertador. Procure entender pelo menos o básico sobre economia. E, bom, é isso. Eu não quero alongar muito esse vídeo, mas eu quero que você faça um favor, deixe seu curtir aí para que esse conteúdo alcance mais pessoas, ajude a despertar mais pessoas para se atentarem para os temas importantes da vida, pararem de assistir essa porcaria de BBB que está aí começando mais um ano. Cara, o Brasil é talvez, acho que é o único país que teve tanta sequência dessa porcaria chamada Big Brother Brasil. Falei que não ia falar a porcaria do nome, mas falei. Porque assim, eu fico revoltado, cara. Nosso país, ele tem tanto potencial. O brasileiro, ele tem tanto sangue nos olhos para fazer e acontecer as coisas, mas as pessoas estão presas diante de coisas tão fúteis, de coisas tão banais.
há 20 anos essa porcaria no ar, se eu não me engano, ou 10 anos, sei lá, se fosse 2 anos dessa porcaria no ar, já seria um absurdo. Mas é muito mais do que isso, talvez seja 10 vezes mais do que isso. Então, assim, a gente precisa despertar as pessoas para isso. Sabe, seja através da leitura. Olha, se você lê isso aqui, olha a finura desse livro. Você não vai gastar, sei lá, se você for uma pessoa lenta, você vai gastar 1 mês para ler esse livro. Tem aqui 165 páginas, cara. 165 páginas. Se você ler 2 páginas por dia, sei lá, em 2 meses você termina a leitura. Se você for uma pessoa muito lenta, né? Então, isso aqui, né, um livro um pouco mais, né, mais volumoso, vamos dizer assim, mas também é uma leitura muito fácil, é uma história que prende a sua atenção e que te abre a visão para muitas coisas. Te abre a visão para muitas coisas. E a minha próxima recomendação de livro, eu já citei no primeiro vídeo, é a Bíblia Sagrada. Citei no primeiro vídeo Romanos 12, volto a citar novamente Romanos 12, versículo 2, onde a Bíblia fala: não se conforme com este mundo. Em outra tradução, não se amolde aos padrões deste mundo, mas renove a sua mente. Ou melhor, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou melhor, transforme a si mesmo, né? Em outra tradução, transforme a si mesmo pela renovação da sua mente. Então, para você mudar, sair dessa vidinha, desse nível raso, você precisa mudar isso aqui, ó, isso aqui. Senão você vai continuar nesse nível raso, conformado com pão e circo e as migalhas que o Estado joga para você. Então, por hoje é isso. Peço para você mais uma vez curtir, deixa o seu comentário aí se você gostou, se você não gostou, enfim, só não me xingar, tá ótimo. De resto, você pode comentar o que você quiser e fiquem com Deus. Espero ver vocês aqui em breve. Até a próxima.